Você já parou para pensar como a gente chegou tão longe? Nova York, Londres, Milão, Paris. O Brasil é um dos maiores players da economia mundial. O que a gente produz aqui preenche as prateleiras, abastece a despensa e estampa as vitrines de todo o planeta. Um dos maiores exemplos da nossa força produtiva é o algodão. Em 2024, foram 2 bilhões 77 mil toneladas em exportações. Ultrapassamos os Estados Unidos e viramos o maior fornecedor mundial dessa commodity. Na nova safra, o número deve crescer ainda mais. Sim, a gente veste o mundo. Ninguém supera a fibra brasileira. Nos últimos dias, uma comitiva presidencial esteve no Vietnã, um dos maiores compradores de algodão brasileiro. Em maio, representantes do setor e do governo devem fazer uma missão à China, cliente fiel dos nossos fios. E para além das passarelas, o óleo, o linter, a torta, o farelo abastecem indústrias como a farmacêutica, de alimentos, de rações de animais e papel e celulose. Inovação, protagonismo, qualidade. Para quem chegou tão longe, às vezes fica até difícil pensar no próximo passo. Mas tem uma coisa que a gente precisa observar. Nossos contrastes. Para além da moda, o colorido da nossa terra tem ganhado outros tons, mais cinzas, terrosos, às vezes barrentos e bastante alarmantes. O contraste cruel entre vida e morte. Mas não estou falando apenas sobre a extinção das nossas espécies ou a devastação de milhares de hectares. É claro que isso é muito importante, mas há um sentido mais amplo e também preocupante. Você pode entender como o fim de um sonho, a perda de oportunidades, o naufrágio de um projeto de sociedade civilizada, que conserva o lugar onde a gente vive, a nossa sociobiodiversidade. Nossos rios estão cada vez mais secos. Mudanças climáticas, eventos extremos, a dinâmica de ocupação e uso da terra fizeram com que o Brasil perdesse 400 mil hectares de terra alagada no último ano. Os biomas brasileiros estão sendo consumidos pelas chamas. O fogo avançou e bateu recordes de devastação na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. Perdemos o controle. 2024 foi o ano mais quente da história. Pela primeira vez, a temperatura do planeta subiu mais que 1,5 graus, limite que os países estabeleceram no Acordo de Paris. Janeiro de 2025 foi o mês mais quente da história. E cada vez fica mais difícil reverter o aquecimento global. E sabe o que contribui para deixar os rios mais secos, a terra mais quente e as florestas carbonizadas? O desmatamento. Para frear o contraste entre a vida e a morte, não dá para ter tolerância. A meta precisa ser desmatamento zero. O Brasil é o país que mais devasta as florestas tropicais. A destruição da vegetação muda o ciclo das chuvas, encolhe a biodiversidade brasileira e acaba com a vida de famílias que são expulsas de seus territórios. As queimadas impactam na logística de transporte das commodities, o desmatamento dificulta o rastreio dos produtos e mancha a imagem do Brasil lá fora, arranhando o título de celeiro mundial. Nós alimentamos o mundo, nós matamos a sede do mundo, nós vestimos o mundo. Mas a que custo? 2025 é o ano da COP da Floresta, o encontro mundial embalado pelo carimbó e pelo tacacá. Neste ano, a gente vira o palco de um debate mundial sobre vida e morte. Ou seria morte-vida, Severina? Nos anos 50, João Cabral de Melo Neto contou a história de um sertanejo nordestino que partiu em busca de um sonho. No meio da jornada, no entanto, encontrou terras áridas e um sertão castigado. Chegamos aqui, 70 anos depois, e ainda não encontramos a solução para isso. Se dá para voltar ao passado de forma literária, não é possível rebobinar a história de forma literal. Analistas climáticos apontam que o aquecimento global pode se tornar um processo sem volta, não ter mais como frear. Mas na proteção do nosso patrimônio natural, há sim uma chance. Ela é pequena, é verdade. Mas quem disse que nós, brasileiros, precisamos de muito para nos encher de esperança?
Se a gente não mudar esse cenário para além do nosso patrimônio natural, a gente vai perder também a chance do sonho severino de seguir alimentando, abastecendo e vestindo o mundo com o nosso colorido irreverente, com o nosso jeito muito único de encantar com a fibra que só o Brasil tem. Aí eu te pergunto, se a gente já chegou tão longe e conquistou tanto, por que a gente vai correr o risco de perder essa oportunidade? Se o Brasil não parar o desmatamento vai parar o Brasil. E talvez a gente não tenha mais 70 anos para ter outra chance de tentar. Na dúvida entre a morte e a vida, a escolha é tão óbvia que fica difícil questionar. Aí eu te digo, talvez seja realmente a hora de parar. Nem que seja para pensar.